Evangelho, terça-feira, tempo do Natal antes da Epifania do Senhor, hoje memória de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno, doutores da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram então: quem és? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira, no tempo do Natal do Senhor, antes da Epifania, hoje, memória de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno, doutores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o primeiro capítulo do Evangelho de São João e temos a narrativa do testemunho de João Batista a respeito do Senhor. Percebam que em todo o tempo a referência da vida de João Batista está em Jesus. Nada João afirma por si mesmo de ser. Tudo afirma em relação a Cristo e para Cristo. Podemos dizer com toda serenidade que a vida de João está no Senhor. E hoje a Igreja, no segundo dia do ano, celebra a memória desses dois grandes amigos que caminharam juntos nas batalhas do tempo, na defesa da Igreja, no ensinamento da fé. Cada um percorreu de maneira particular o seu caminho de entrega a Deus, um por uma vida de maior recolhimento na solidão, outro através do exercício do episcopado de uma das grandes cidades da história do início do cristianismo, que é a cidade de Constantinopla. E sempre foram um para o outro uma chama de amor. De maneira que na vida de Basílio Magno, a presença de São Gregório Nazianzeno, tudo falava de Cristo. E na vida de São Gregório Nazianzeno, a presença de São Basílio Magno, tudo falava de Cristo. Assim como João em tudo deu testemunho de Cristo, também esses amigos, um para o outro, assim foram durante uma inteira vida. Eis aqui um valor, caríssimos irmãos e irmãs, que nós devemos estimar e desejar para as nossas amizades. Que o nosso vínculo de amizade possa significar que tudo em minha vida, presente como amigo na sua, possa te levar para perto de Jesus, para junto dele. Que a minha amizade na sua vida signifique a presença de Cristo diante de ti e contigo. Vamos pedir isso para o nosso ano de 2024, olhando o testemunho de São Basílio e de São Gregório Nazianzeno? Nós pedimos
no primeiro dia do ano, na solenidade da Santa Mãe de Deus, que o Senhor nos abençoe. Eis aqui uma bênção necessária para as nossas amizades. Eis aqui um modo abençoado de viver a amizade cristã. Senhor, dai-me a graça pelo coração imaculado de Maria e pela intercessão de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno. Dai-me a graça, Senhor, da minha presença na vida de meus amigos ser como a presença de João Batista no meio dos homens. Aquela presença que anuncia que o Senhor está no meio de nós. Aquela presença onde tudo em mim fale de Ti, Senhor Jesus. E que a minha presença ao lado de meus amigos seja para a alegria do encontro entre o seu coração e o coração de cada um deles. É o que eu mais desejo e espero, Senhor, de Ti. São Basílio Magno nasceu em Cesareia, na região da Capadócia, no ano de 330, de uma família já cristã. Possuidor de uma grande cultura e de muita virtude, orientado, em sua casa, a vida cristã, começou a levar uma vida eremítica, procurando consagrar-se a Deus e entregar-se através da vida monástica ao Senhor toda a sua história. Porém, aconteceu que no ano de 370 ele foi eleito bispo da sua cidade natal, Cesareia, da Capadócia, Lutou contra a heresia dos arianos e defendeu o ensinamento dos apóstolos. Escreveu excelentes obras sobre as regras monásticas observadas até hoje por muitos monges do Oriente. Teve grande solicitude para com os pobres e partiu no dia 1º de janeiro de 379. Gregório, por sua vez, nasceu também ele no mesmo ano de 330, mas na região de Nazianzo. E também sempre a região da Turquia atual, para nós nos posicionarmos, dentro da nossa realidade hoje. Essa é a região da atual Turquia. Gregório empreendeu muitas viagens com o intuito de adquirir ciência. Era um homem muito douto, que fez o conhecimento de Deus e que o abraçou intimamente. Acompanhou seu amigo Basílio durante o tempo de solidão na vida monástica. Foi ordenado sacerdote e bispo. No ano de 381, ele foi designado bispo de Constantinopla, ou seja, 3 anos após a partida de seu amigo. Contudo, devido a divisões existentes naquela igreja, terminou por retirar-se em um exílio na cidade de Nazianzo. E ali ele partiu no ano de 389 ou 390, como estimam alguns historiadores. Pela profundidade de sua doutrina e encanto de sua eloquência, foi ele conominado Gregório, ou melhor, Gregório o teólogo, ou Gregório Nazianzeno, o teólogo. Bom, na liturgia das horas de hoje, nós encontramos um texto muito bonito que fala sobre a amizade entre esses dois santos, esses dois grandes santos, grandes doutores da igreja. Mas eu queria antes dividir com vocês essas palavras da liturgia oriental do Sinai a respeito de São João Batista. É o trecho de um canto a respeito de São João Batista do livro das horas do Sinai, que diz assim: Tu, ó voz do Verbo, acolhe agora as nossas vozes, ó Batista, e livra o teu povo de paixões, de perigos, de inúmeras aflições e do castigo eterno,
intercede por nós, ó Batista. Tu, bem-aventurado dos céus, que apontas sempre para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, suplica-lhe, nós vos pedimos, que apague as nossas profundas e duradouras faltas e que nos torne dignos da vida com Ele. Ó minha alma, apressa-te a clamar, dissipando as trevas das paixões insensatas. Tem piedade de mim, ó Jesus, por intercessão de João Batista, e tira-me do atoleiro das minhas más ações. Salva-me dos meus próprios pecados. Ó Mãe de Deus, foste tu, Puríssima Senhora, que trouxeste ao mundo aquele diante do qual tremem os exércitos celestes e que se uniu aos mortais por pura bondade. Implora-lhe, Senhora, pois, encarecidamente vos suplicamos que tenha piedade de teus servos, que a sua voz dulcíssima, junto à voz do Batista, seja súplica de amor pelo perdão de vossos servos. Tu viste o Espírito Santo descer sob a forma de pomba, sobre o Verbo no batismo, e fostes julgada digna, ó bem-aventurada, de ouvir a voz do Pai: Este é meu Filho, que partilha o meu trono, Ele a quem toda a criação canta. Louvai ao Senhor todas as suas obras e exaltai-o para sempre. Ó Mãe de Deus, ó jovem filha cheia da graça de Deus, que acompanhastes os mistérios de teu Filho, que ao dares a luz, esmagastes a rebelião dos demônios, nós vos suplicamos, Senhora, mantenha a nossa inteligência na humildade, levanta-nos do monturo das paixões e satisfaz aqueles que famintos da tua graça cantam este canto. Celebrai o Senhor todas as suas obras e exaltai-o para sempre. Ó Mãe Santíssima, que levastes a plenitude do Espírito até o Batista, levando em seu seio o seu Filho bendito, intercede por nós junto a voz que clama e aponta em direção ao Cordeiro Divino, para que também nós sejamos lavados por seu preciosíssimo sangue e possamos contemplar no céu a sua glória. Belíssimo hino que une a súplica a São João Batista e a Imaculada Virgem Maria e faz essa particularidade de mostrar-nos como Nossa Senhora, com o coração e na presença, acompanhou os mistérios do Senhor. As palavras que foram proclamadas no batismo de Jesus, nesse hino, são apresentadas diante de Nossa Senhora. Traz para a gente essa beleza. A Virgem Santíssima, perfeita discípula do Senhor, o acompanhou em todos os momentos. Não teve um único acontecimento na vida do filho, um único momento na vida do filho que não fosse ao mesmo tempo a alegria e plenitude no coração e na vida de sua mãe. A vida do filho jamais se separou da vida de sua mãe, pois o amor que os unia era perfeitíssimo. E com uma grande delicadeza, os cantos orientais mostram e falam dessa verdade. E hoje, ao falarmos do dom da amizade presente entre São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, como não pensarmos a beleza, desse elemento presente nesse cântico do hino do Sinai, do hino litúrgico, um dos hinos em honra a São João Batista.
E isso nos ajuda a compreender a grande amizade espiritual que nos une aos santos e santas de Deus na hora de interceder por nós. Queria aproveitar agora que também nós somos chamados a dar esse testemunho, como João Batista o deu, e nos aproveitamos no dia de hoje da graça do testemunho dos dois grandes amigos, Gregório Nazianzeno e Basílio Magno, para suplicarmos essa graça em favor das nossas amizades e olhando agora a intimidade entre a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos a oportunidade de pedir para participarmos dessa aliança de amor entre o coração da mãe e de seu filho. Eu queria aproveitar agora para dividir com vocês o texto da Liturgia das Horas, em que se escreve a respeito de São Gregório Magno, de São Gregório Nazianzeno e de São Basílio Magno. Para compreendermos melhor o texto que agora vamos ouvir, se trata de um sermão de São Gregório Nazianzeno, ou São Gregório de Nazianzo, como muitas vezes ele é conhecido. Ele vai fazer um louvor a seu amigo. Esse sermão foi escrito após a morte, se não me engano, de São Basílio Magno. Então foi escrito entre o ano de 379 e o ano de 389. Como uma só alma em dois corpos. Nós nos encontramos em Atenas, como o curso de um rio, que partindo da única fonte se divide em muitos braços. Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões, mas voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida porque Deus assim o quis. Nesta ocasião, eu não apenas admirava meu grande amigo Basílio, vendo-lhe a serenidade de costumes e a maturidade e prudência de suas palavras, mas ainda tratava de persuadir a outros que não o conheciam tão bem a fazerem o mesmo, a admirá-lo. Logo começou a ser considerado por muitos que já conheciam sua reputação. O que aconteceu então? Ele foi quase o único entre todos os que iam estudar em Atenas a ser dispensado da lei comum e parecia ter alcançado maior estima do que comportava sua condição de novato. Este foi o prelúdio da nossa amizade, a centelha que fez surgir nossa intimidade. Assim fomos tocados pelo amor mútuo. Olha que bonito! São Gregório Nazianzeno está dizendo que as virtudes de seu amigo o inspiraram e chamaram ao desejo de proximidade entre eles. Oh, meu irmão e minha irmã! Vamos bem dizer ao Senhor durante esse ano pelas virtudes que a gente vê na vida de nossos amigos, porque o Senhor as coloca presente, enriquece a vida dos nossos caros amigos com inúmeras virtudes para nos chamar à intimidade com Ele, para que nós possamos glorificar o Seu nome por esses tesouros e para que, vendo que o Senhor realiza na vida dos nossos amigos, nós também possamos desejar tomar parte nessas graças e partilhar com ele, com o nosso amigo, a alegria de também termos presente em nós as virtudes do céu, as virtudes de Deus. Escreve, continuando, São Gregório Nazianzeno: com o passar do tempo, confessamos um ao outro o nosso desejo. A filosofia era aquilo que almejávamos naquele momento de nossas vidas. Desde então, posso dizer que éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando os mesmos ideais e cultivando cada dia mais estreita e firmemente a nossa amizade em todos os seus valores. Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo para a gente. Uma vida que se faz na comunhão
dos mesmos ideais e aspirações por Deus e por aquilo que nos leva para junto dele. Tantas vezes a nossa amizade se empobrece olhando para coisas tão fúteis, tão banais, tão transitórias. Como é importante um amigo zeloso que nos ajude a buscar a riqueza da vida em Deus para ser a celebração da nossa amizade, não é mesmo? Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação. Ambos lutávamos para não ver quem... Ambos lutávamos, não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro, e para mim, as alegrias de Basílio eram também as minhas. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos. E embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, no nosso caso, podia-se afirmar que, de fato, cada um se encontrava no outro e com o outro, porque grande era o amor que nos unia. Única tarefa e objetivo de ambos era alcançar a virtude e viver para as esperanças futuras, de tal forma que mesmo antes de partirmos desta vida, tivéssemos imigrado já dela. Nesta perspectiva, organizamos toda a nossa vida e o nosso modo de agir. Deixamos-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática das virtudes. E se não parecer presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro a regra e o modelo para discernir o certo e o errado. Olha que bonito. Assumir o compromisso de ser para o teu irmão um modelo, para que ele ajude a discernir. Não um modelo no sentido soberbo, não com a presunção, mas ser um modelo no sentido de querer ser para o teu irmão uma referência que o ajude a discernir o que é de Deus. Ou seja, viver por amor a Ele tudo aquilo que Deus te permite. Assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isso é, por causa da atividade ou orientamento de sua vida, posso dizer que, para nós, a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e, como tal, sermos reconhecidos pelos homens. E assim o vivemos todos os dias até o fim. Veja, meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça de também nós vivermos a alegria de sermos cristãos e de sermos cristãos uns com os outros, um para os outros, a fim de que Cristo seja tudo em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a intercessão da Imaculada Virgem Maria e a intercessão de São João Batista se faça sempre presente em nossas vidas, nos livre dos perigos e nos conduza sempre mais para próximos do Senhor, nosso Deus. Maria Imaculada, nossa Santíssima Mãe, intercedei por nós e defendei-nos hoje e sempre. Amém.